Quando eu penso em uma igreja orgânica, logo me vem à mente a imagem maravilhosa de um grupo de pássaros em uma revoada imprevisível, porém organizada. É incrível como, mesmo que não tenha ninguém comandando de forma específica, todos eles voam totalmente sincronizados. Existe uma harmonia linda e empolgante entre eles. Percebe-se que é um grupo unido e coeso, e no instante que um dos componentes toma uma nova direção, os demais simplesmente em um movimento plástico organizado o acompanham. É assim que eu penso que a nossa comunidade deve ser. Um grupo harmônico, unido, mas que se movimenta de forma imprevisível, pois é guiado pelo Espírito Santo para o cumprimento do seu propósito. A palavra diz em João 3,8: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Que nesses dias sejamos como esse bando de pássaros que formam esse maravilhoso movimento no céu, recebendo novas vidas a cada dia para fazerem parte do grupo, e à medida que se aproximam, eles simplesmente se misturam na multidão, que se move de forma totalmente harmônica e sincronizada. Faça parte desse grupo. Olá pessoal, tudo bem? Eu quero contar para vocês um pouquinho da nossa história, na história nossa como comunidade, como igreja. Como é que começou, de onde surgiu a âncora comunidade cristã. E talvez você tenha chegado agora e não sabe do nosso passado, né? Do que nós já passamos e o que nós experimentamos para chegar onde nós estamos hoje. Então, a nossa história, de forma resumida, ela começa aqui em Brasília no final de 2012. Em novembro do ano de 2012, eu e Virgínia fomos enviados para Brasília. Nós éramos pastores na Igreja Videira, lá em Goiânia. E fomos enviados para a gente implantar, para a gente abrir um local de reuniões da Igreja Videira, um prédio, começar uma nova igreja. Já tinha um trabalho com 2 células começados aqui no plano piloto, mais ou menos aí uns 12 a 15 irmãos. E então nós fomos enviados para cá para implementar esse projeto. Então nós chegamos em novembro de 2012, esse grupo de irmãos se reunia aos finais de semana, aos domingos, para fazer o culto numa escola aqui no Sudoeste. E nós então viemos, alugamos um local de reuniões lá na 313 Sul. E no dia 2 de dezembro de 2012, 2 de 12 de 2012, então foi o primeiro culto, a primeira reunião nossa como igreja lá nesse novo local de reuniões na Asa Sul. E nós éramos ali já depois de um mês aqui em Brasília, mais ou menos uns 20 irmãos, 20 e poucos irmãos. E nós então começamos a nos reunir lá. Ficamos ali quase 2 anos, na 313, e buscamos um local maior um pouquinho, porque estavam chegando mais pessoas, né? E a gente não foi para 413 Sul, também na Asa Sul, um prédio um pouquinho maior. E ficamos lá um pouco mais de 2 anos, na 413, e já éramos um número bastante já expressivo, com 80 irmãos mais ou menos. E o Senhor nos desafiou a buscar um local de reuniões maior. E nós procuramos e achamos o local que nós estamos hoje, aqui no CIA, onde nós chamamos de Espaço Mais. Era um galpão bem rústico no começo, bem totalmente sem nada, sem nenhum tipo de acabamento, Era a telha eternite por cima, não tinha forro. E a gente então fez as divisões, fizemos as salas de criança, fomos fazendo aos pouquinhos, depois colocamos forro. Então era bem diferente do que você que tem vindo às nossas reuniões tem presenciado aqui hoje. E então nós chegamos aqui no prédio no final de 2017, aqui no Espaço Mais, e nós estamos até hoje. E nós então, isso na época ainda como Igreja Videira. Mas em final de 2019, meados de 2019, nós sentimos a convicção no Espírito, a direção do Espírito, de nos desvincularmos da videira. Então a gente tinha estado 7 anos como pastores na videira em Goiânia e mais 7 anos como pastores aqui da videira em Brasília. E o Senhor então nos dirigiu, nos deu essa direção para sairmos, para desvincularmos, e fizemos isso em setembro de 2019.
Nessa ocasião, o Mateus tinha se desvinculado antes, em julho, já estava com a Bela morando nos Estados Unidos. E então, em setembro, finalzinho de setembro, começo de outubro, nós nos desvinculamos da videira. E, para nossa surpresa, a gente não desvinculou como igreja. Eu e Virgínia saímos e, como eu disse, para nossa surpresa, os irmãos, vários irmãos, a maioria dos irmãos que reuniam conosco, na ocasião, uns 150 irmãos quase, desses 150, uns 130 quiseram sair conosco. E acabou que então nós continuamos no mesmo local. E ficamos sem nome, nós ficamos reunindo aqui, né? Continuamos com as nossas reuniões nas casas, continuamos com as nossas reuniões aos domingos aqui, mas sem uma placa, sem um nome de igreja. E assim ficamos por alguns meses, né? Isso passou o final de ano. O Mateus e Bela chegaram no final de janeiro de 2020 e começamos a construir essa nova igreja, nova comunidade, definir as nossas bases e tudo mais. E quando então, em julho de 2020, já no meio da pandemia, já sem condição de reunir, né, com proibição de reunião, depois com a liberação gradativa, mas em julho de 2020, então, é que nós definimos, né, o nosso nome, o nome que nós usamos hoje, que é a Âncora Comunidade Cristã. E então, de julho de 2020 para cá, é que nós estamos então edificando essa nova comunidade, com aquilo que o Senhor tem nos dado como direção. O nosso intuito é estabelecer uma igreja que expresse o Senhor Jesus aqui na nossa região, na nossa cidade, e temos buscado fazer isso. Então, para você que não conhecia a história da Âncora, essa é uma pequena parte da história, para você se inteirar e saber qual que é a nossa origem, né? De onde nós viemos, de onde que apareceu Messias, Virgínia, Mateus, Bela e outros irmãos que estão conosco também, tá bom? Um abração para você e é muito bom estarmos juntos como igreja. Grande abraço. Bom, para você que não me conhece, meu nome é Mateus e eu faço parte dessa comunidade maravilhosa que a gente tem estabelecido aqui em Brasília. E como você pôde ver até aqui, a gente passou por muitas mudanças, né? E eu fico muito feliz de poder ser participante desse projeto, desse trabalho maravilhoso que a gente tem feito. E para você ouvir um pouquinho, né, de como que nós somos hoje, o que nós estamos projetando para o amanhã, eu preciso te falar como eu era ontem. E eu cresci num berço cristão. Na verdade, eu sou o mais novo de 3 filhos, né, dos meus pais. E fui o único que fui criado desde o meu nascimento num lar cristão evangélico, né? Quando meu pai me teve, eles já eram convertidos, né? Eles se converteram no processo de nascimento do meu irmão do meio, no caso. E então eu cresci nesse ambiente cristão evangélico, os meus avós pastores, muito envolvidos com o Ministério de Famílias, Universidade da Família, Veredas Antigas. E sempre nesse contexto muito voltado para os princípios cristãos, e a minha educação é pautada por isso. Foi aí então que no ápice da minha juventude eu decidi abandonar uma potencial carreira no futebol para poder seguir os passos que meu pai havia seguido também do meu avô. Meu avô tinha se tornado pastor, se não me engano, por volta dos seus 40 anos. Meu pai então foi ordenado ao ministério pastoral quando eu tinha os meus 14, 15 anos, e eu então decidi seguir esse mesmo caminho quando eu tinha os meus 20. Eu fiz a minha escolha de abandonar essa potencial carreira para poder seguir esses passos, né? E foi aí que Deus começou a trabalhar comigo muitas questões práticas, né? De relacionamento, de discipulado, o que Jesus trouxe. E eu fui criado dentro de um contexto, mas eu percebo Deus agindo em cada etapa da minha vida, e isso foi se tornando cada vez mais forte, principalmente a partir do ano de 2014, para ser mais prático, para ser mais, digamos assim, mais recente, né? É o momento em que eu vejo uma ruptura de mentalidade, uma ruptura de conceitos, uma ruptura inicial, obviamente, mas esse início de ruptura que veio de encontro quando eu passei a me aproximar do Reinhard,
né, e da Deb. Eu já havia concluído meu seminário pastoral em Goiânia, conheci eles. No ano de 2015 comecei a traduzir o Reinhard. Em 2016 fiquei praticamente exclusivo viajando com ele. E várias ideias, vários conceitos foram trabalhados dentro de mim. E todas essas mudanças começaram a borbulhar de uma maneira muito intensa no ano de 2018, que foi quando eu passei a ter algumas desavenças, por assim dizer, com a estrutura na qual nós estávamos inseridos. Mas eram, digamos assim, conflitos meramente de convicções. Então não houve um embate pessoal, não houve uma crise pessoal ou particular com liderança. O que houve foram divergências de conceitos, de convicções, o que me levou à decisão, como você já ouviu meu pai falando, de me desligar então da videira no ano de 2019 com muito agradecimento, né? Porque o homem que eu fui formado, o conceito de liderança, o treinamento que me foi dado, o investimento que foi feito na minha vida pelos pastores da videira é imensurável, né? E eu realmente saí com um coração muito grato, mas convicto de que era necessário fazer essa ruptura definitiva no ano de 2019, porque Deus estava gritando, Ele não estava chamando, Ele estava gritando para algo dentro de mim, algo novo, né? E nesses 6 meses que eu passei fora do Brasil, após a minha saída da videira, eu decidi passar um tempo fora do país. Eu fiquei 6 meses nos Estados Unidos. Foi um tempo muito precioso, mas principalmente porque foi durante esses 6 meses que eu coloquei em xeque todas as minhas convicções, todas as minhas bases de fé, tudo aquilo que eu um dia criei e um dia aprendi. Eu tive a coragem e sinceramente, não imaginei que fosse algo tão profundo, esse embate comigo mesmo, né? Por que eu creio no que eu creio? Até quando, até que ponto que eu vou crer nisso? E esse processo de reestruturação interna culminou ali mais ou menos em novembro de 2019 num insight maravilhoso, que esse tempo que eu vivi até aqui foi excelente, eu aprendi, eu cresci, mas algumas coisas precisam ser deixadas de lado para que de fato o Espírito Santo tenha completa liberdade de agir como ele sempre quis agir através da minha vida. E foi então que, juntamente com a minha esposa, a Isabela, nós decidimos voltar para o Brasil e nós pedimos claramente uma direção. Nós não queríamos voltar apenas por voltar, e haviam várias propostas, né? Havia várias propostas para a gente com relação para onde voltar no Brasil, São Paulo, Goiânia, Brasília. E nós tivemos uma clara impressão de que Jesus estava nos direcionando, nos mostrando ali um grupo de pessoas com as quais nós deveríamos edificar algo não mais institucional, não mais algo denominacional, mas algo orgânico, algo direcionado pelo Espírito, conduzido por Ele. E foi aí que nós então voltamos, no início de 2020, para o Brasil. Chegamos no final de janeiro e passamos ali o mês de fevereiro e março, conversando com amigos, conversando com pessoas, abrindo nosso coração, falando com eles das nossas perspectivas, falando das mudanças de convicções que nós tivemos. E nesse processo Jesus foi alinhando pessoas, foi trazendo novas pessoas, foi confirmando relacionamentos, e de fato a experiência que nós temos tido hoje é fruto de um alinhamento que eu vejo assim soberanamente planejado pelo nosso Senhor, onde nós temos pessoas das mais variadas vertentes do cristianismo, aqueles que são mais tradicionais, por assim dizer, aqueles que são mais espontâneos ou digamos assim, menos apegados à estrutura, a ponto de nós termos reuniões em que, de fato, o oposto está sendo falado e, de alguma forma, o Espírito Santo age no meio dessas diferenças e traz um consenso, né? E o que eu fico mais feliz de ver do que nós estamos trabalhando hoje é que, pela primeira vez na minha vida, eu faço parte de
de uma comunidade de irmãos cristãos em que não há uma uniformidade de pensamentos. Há uma pluralidade imensa de convicções, de abordagens, de interpretações bíblicas e de maneira de se praticar o cristianismo. Entretanto, existe uma unidade maravilhosa para trabalharmos juntos, para andarmos juntos, para amarmos uns aos outros. E eu acho que essa é a principal ênfase daquilo que nós chamamos hoje de comunidade âncora. Um nome que veio para quebrar alguns paradigmas, né? Nós quisemos colocar esse nome justamente porque estávamos buscando sair de uma bolha, digamos assim, gospel, onde tudo tem que ser claramente e evidentemente declarado evangélico, né? O que coloca um rótulo na gente. Nós decidimos por um nome neutro, que pode ser absolutamente qualquer coisa, mas que no fundo há uma mensagem. E essa mensagem é: nós queremos sempre ir mais fundo, nós estamos... A âncora ela sempre busca pela rocha no oceano, né? Ela vai buscar pelo solo estável para dar estabilidade àqueles que permanecem na superfície. Então âncora remete a um povo que está unido, a um povo que desceu, que decidiu ir para zonas mais profundas, mas para buscar justamente a estabilidade que é necessária para que nós não sejamos levados por qualquer corrente, por qualquer vento que venha, né? E essa comunidade tem crescido de maneira maravilhosa, com uma ênfase em relacionamentos. E o que mais me alegra é justamente, como eu disse, né, por ver que pela primeira vez na minha vida, aqueles que são tradicionais têm espaço e são amados e podem expressar as suas tradições cristãs de maneira alegre, de maneira... como é que eu posso dizer, espontânea, sem uma forçação de barra. Ao mesmo tempo, nós temos irmãos que podem viver a espontaneidade, a liberdade e o desapego às estruturas, juntamente com esses irmãos tradicionais, porque é nisso que consiste a beleza do Evangelho, em que nós somos unidos, porém plurais, né, nas compreensões, nas vertentes. E o que eu acredito que é mais importante para esse novo tempo é que nós mantenhamos o nosso foco naquilo que de fato faz sentido. E o que faz sentido? A igreja é um ajuntamento de pessoas. Então, acima de liturgias, acima de prédios, de reuniões, acima de programações, acima de objetivos, metas, acima de fazer uma obra relevante nacional e internacionalmente falando, o foco é: nós somos pessoas, amamos pessoas, relacionamos com pessoas e buscamos a restauração dessas pessoas. Porque se igreja não é mais um prédio, se igreja não é mais uma estrutura, se igreja não é mais uma instituição que nós criamos um CNPJ para que então possamos edificar algo, então a igreja passa a ser eu e você, nós juntos, uns pelos outros, uns aos outros, como Jesus ensinou. E o que eu vislumbro para os próximos anos, né, e o projeto que nós temos traçado é esse, que de fato nós temos visto um mover do Espírito Santo genuíno, levantando pessoas não só no Brasil, mas na Europa, nos Estados Unidos e nas demais regiões da face da terra. Levantado pessoas que compreenderam finalmente que igreja não é um lugar, igreja são pessoas. E eles estão agora ávidos por fazer com que a igreja seja expandida. Que igreja? Pessoas. E eles estão relacionando, eles estão com foco em Jesus, apesar das suas diferenças teológicas. Nós estamos vendo um levantar, um surgir de uma igreja que não grita o nome da sua própria instituição, mas que grita o nome daquele que coordena todo esse projeto, que é o Senhor Jesus. E é isso que eu coloquei como projeto, e é isso que os irmãos que estão aqui hoje em Brasília conosco têm buscado e têm andado, e conexões têm continuado acontecendo. E o que me deixa muito alegre é por ver que, por mais que haja diferenças, por mais que nós tenhamos as nossas divergências nas diversas áreas, todos nós fomos acordados pelo Espírito Santo para engajar em um projeto. E esse projeto é:
Nós queremos vidas, nós queremos relacionamentos, nós queremos a restauração que Jesus promoveu na cruz, sendo levada a todo povo, tribo, língua, nação, cada região, seja aqui do Centro-Oeste, no Brasil todo. E eu fico maravilhado por ver como que Deus vai agindo. E acho que nesse tempo que nós estamos vivendo, a mensagem que nós queremos gritar é isso. Acima de religiões, acima de um rótulo religioso, a parte de qualquer tipo de defesa teológica ou meramente institucional, nós temos gritado uma mensagem que é: Jesus é uma pessoa que através do relacionamento com outras pessoas estabeleceu uma igreja. E essa igreja é formada por pessoas e a sua essência está nos relacionamentos interpessoais. E eu fico muito feliz por ver que nesses últimos 6 meses vínculos têm sido formados, pessoas têm se aberto para relacionamento. E o mais impressionante é ver que até mesmo numa cultura brasiliense, onde pessoas são arredias, onde pessoas são distantes e frias, há um despertar. O próprio Espírito Santo, que se encarregou dessa obra, tem colocado no coração, inclusive, de brasilienses, desses que são teoricamente frios, um anseio por relacionamentos genuínos, um anseio pelas máscaras serem tiradas para que o verdadeiro cristianismo seja exposto. E que cristianismo que é esse? O cristianismo onde nós vemos o amar a Deus se manifestando no amar ao próximo. É isso que Jesus falou. Todos os mandamentos se resumem nisso, né? Amar a Deus e amar ao próximo. E eu gosto de dizer isso. O nosso amor a Deus nos leva a amar as pessoas. Esse é o Evangelho de Jesus. É isso que nós temos vivido. E eu tenho certeza que para os próximos anos a ênfase permanecerá assim. E nós queremos compartilhar isso com você. Que você possa também experimentar nesses dias de um relacionamento maravilhoso com o seu Deus, que te leva a ter um relacionamento maravilhoso com aqueles que estão ao seu redor. Bom, gente, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por ter assistido. E tá aí um pouquinho do que a gente está vivendo, um pouquinho do que a gente quer viver. E eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, eu quero convidar você a acompanhar a gente, né? Nós temos o nosso perfil no Facebook, no Instagram, temos um canal no YouTube. Nós somos a @AncoraBSB no Instagram, nós somos a comunidade Âncora no Facebook e no YouTube também, AncoraBSB. Então procura a gente lá, a gente posta bastante, a gente compartilha das nossas convicções, a gente tem procurado deixar a nossa mensagem bem evidente para todos, então vai ser bom para você, vai ser bom para você compartilhar com aqueles que você ama também. E caso você queira conhecer um pouquinho dos nossos bastidores, você pode acompanhar o meu perfil também, eu volta e meio posto algumas coisas, então me segue lá também, @MateCorreiaDP, Mate com 2 T's, hein? Se você não quiser achar pelo nome, pelo meu nickname, você pode procurar pelo meu nome, Matheus Correia, Matheus com TH. Vai ser um prazer ter vocês acompanhando e eu tenho certeza que nós podemos edificar uns aos outros com esse compartilhar através das redes sociais. Fica aí um grande abraço para vocês.